Você já entendeu os motivos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Aqui nos Estados Unidos, como é de se esperar, a gente ouve a versão americana dos fatos. Now to the standoff over Ukraine. To the latest on the showdown with Russia. Russia is now holding massive military drills. No Ocidente, de maneira geral, a gente ouve a versão americana, a versão do Ocidente. Porém, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os argumentos do Vladimir Putin. Qual que é o lado da Rússia, o que a Rússia está dizendo, como que a Rússia conta essa história e por que ele está disposto aí a iniciar um conflito que pode tomar proporções mundiais aí, né? Quais são as razões que o homem está apresentando? Vamos entender de maneira simplificada aqui nesse vídeo agora. Vocês já estão cansados de saber, a Ucrânia é um país que fez parte da Rússia na maior parte da sua história. E esse conflito agora entre Rússia e Ucrânia, na verdade, não é um conflito de inimigos. A Rússia não vê a Ucrânia como seu inimigo, a Rússia vê a Ucrânia como parte do seu próprio país. O próprio Vladimir Putin declarou muitas vezes que ele acha que a Ucrânia foi separada injustamente da Rússia na hora da dissolução da União Soviética, lá em 1991. Porém, o motivo apresentado pelo Vladimir Putin para essa escalada militar agora não é o fato da Rússia estar querendo retomar o território da Ucrânia como parte do território da Rússia. O motivo apresentado pelo Vladimir Putin é um motivo de segurança nacional. Segundo o presidente da Rússia, os Estados Unidos e a OTAN mentiram descaradamente para a Rússia por anos e estão apontando armas na cara da Rússia agora com a aproximação da OTAN em países que eram antigamente territórios da Rússia ou parte da região de influência da União Soviética no passado. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia se uniram num objetivo comum que era o de derrotar o nazismo. O Hitler estava querendo tomar conta de tudo ali, tinha um exército muito poderoso e os Estados Unidos acabaram se aliando com a Rússia nessa empreitada de derrotar o nazismo. Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos e a União Soviética já não tinham mais esse interesse em comum no mundo, que era o de derrotar o nazismo, acabou aí a amizade e cada um ficou para um lado. A Europa acabou sendo dividida no meio e tudo para lá da Alemanha ficou sobre a zona de influência dos Estados Unidos e tudo a leste, em direção à Rússia, ficou sob a influência da União Soviética. Com essa separação imaginária da Europa, os Estados Unidos formou uma aliança militar com todos os países que ficaram do seu lado, todos os países da Europa Ocidental e mais o Canadá, e chamou essa aliança de OTAN. Quando a União Soviética colapsa lá em 1991, existia um certo acordo de cavaleiros de que a OTAN não englobaria esses países que eram da zona de influência da União Soviética, porém esse dito acordo nunca foi assinado num documento, não existe um documento oficial falando sobre esse acordo. Era meio que um acordo de cavaleiros que a OTAN não respeitou. Como vocês podem ver aqui no mapa, a OTAN acabou englobando vários países que eram da zona de influência da União Soviética e como a Rússia estava muito fragilizada, por muitos anos a Rússia estava em frangalhos, não conseguiu reagir, não conseguiu falar nada. Porém, 3 décadas se passaram, a Rússia se fortaleceu e falou: ó, Estados Unidos, agora basta, eu não quero mais que vocês se aproximem aqui da minha fronteira, eu quero que vocês respeitem o acordo que a gente tinha. E é isso que o Putin falou aqui nessa entrevista. Ele falou: vocês mentiram descaradamente para a Rússia por anos. Por anos, a gente vem insistindo por anos que vocês parem com essa expansão em direção ao nosso território e vocês não pararam. Inclusive, a OTAN adotou como membro vários países que fazem fronteira com a Rússia e, como era de se esperar, os Estados Unidos construiu bases militares nesses países. O que para a Rússia é um problema sério. Quando você tem o seu adversário, o seu inimigo, com bases militares próximas ao seu país, apontando armas para você, é mais ou menos como você viver com uma arma apontada para sua cabeça, né? Você tem meio que obedecer o inimigo, porque você sabe que a arma está apontada para sua cabeça. Então, no mundo militar, guardada a devida proporção, é mais ou menos assim. Você não quer que o inimigo esteja muito próximo de você. E é por isso que quando lá nos anos 70 a União Soviética foi lá e instalou mísseis nucleares em Cuba, apontado para os Estados Unidos, quase começou a Terceira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos nunca iam aceitar isso. Da mesma forma, agora a Rússia não quer que os Estados Unidos se aproxime, continue se aproximando
do seu território. E é esse o motivo que o Vladimir Putin está apresentando para a guerra aqui. Eu tô aqui repetindo para vocês há anos que isso daqui não vai ser tolerado e vocês só fazem continuar expandindo aqui em direção ao meu território e agora querem se aproximar da Ucrânia, que é o principal país do leste europeu que ainda não está totalmente sobre a influência da OTAN. Olhando aqui no mapa, pessoal, dá para ver claramente que a Ucrânia é um território muito grande que separa a Rússia do resto da Europa. E ainda olhando pelo lado da Rússia, é um país muito estratégico, porque durante toda a sua história, a Rússia foi várias vezes invadida por países europeus e sempre conseguiu se defender e ganhar suas guerras devido a essa grande distância que existe entre Moscou e a Europa. Quando Napoleão invadiu a Rússia, o que salvou os russos foi essa grande distância que o exército do Napoleão acabou ficando da sua região original que proveu os suplementos. A mesma coisa quando o Hitler tentou invadir a Rússia, os seus soldados também acabaram sucumbindo devido ao frio e à distância do seu ponto de partida de onde vêm os seus suplementos. Então, para a Rússia abrir mão da Ucrânia agora, seria abrir mão da sua maior estratégia de defesa, porque o próximo passo da OTAN seria instalar bases militares na Ucrânia, de onde mísseis podem chegar em Moscou em questão de minutos. A fronteira da Rússia até Moscou são apenas 10 horas de carro. Então esses são os motivos apresentados pelo Vladimir Putin, pessoal. O problema é que os Estados Unidos e os países da OTAN não levam a sério a Rússia, principalmente a mídia dos Estados Unidos e os representantes do governo, que dão declarações aí basicamente ridicularizando o Vladimir Putin e a Rússia. E isso com certeza não é um ponto positivo se você está sentado na mesa tentando negociar alguma coisa, né? Você ridicularizar o seu oponente geralmente não é uma coisa muito produtiva a se fazer. Putin has said the West, the United States, is provoking us, provoking me. That's ridiculous. Let's be clear. Mesmo que os Estados Unidos esteja convencido de que a Rússia está equivocada, você não pode ridicularizar os argumentos do seu oponente como tem sido feito, principalmente se o seu inimigo é a Rússia, que detém o segundo maior exército do mundo. Esse mapa aqui, pessoal, mostra a região de influência da União Soviética e da OTAN. Em azul, a gente vê os aliados da OTAN e em vermelho, os aliados da União Soviética. Quando acabou a União Soviética, a OTAN devagarinho abocanhou todos esses países em azul aqui, vários com fronteira com a Rússia. A Rússia, como estava muito fraca depois do desmantelamento da União Soviética, não conseguiu reagir. Porém, agora, 3 décadas depois, a Rússia cresceu muito, se fortaleceu muito, recuperou o seu exército e o seu Vladimir Putin achou que chegou a hora de dar um basta nessa expansão da OTAN em direção ao seu território. Ou seja, isso tudo, pessoal, é uma treta entre a Rússia e a OTAN, e a Ucrânia não é, na verdade, o inimigo da Rússia. A Ucrânia só deu o azar de estar aí bem no meio dessas duas regiões e ser um país estratégico para os dois lados. Então o seu Vladimir Putin falou, se vocês quiserem evitar uma guerra, vamos assinar um tratado que vocês se comprometem a nunca aceitar a Ucrânia e nenhum outro país aqui da minha fronteira na OTAN. Os Estados Unidos falou, sem chance, não vamos assinar esse tratado, e a Rússia falou, então é porque você está pensando mesmo em convidar esses países para entrar para a OTAN, pensando em colocar míssil aqui na minha fronteira, então antes de você fazer isso, eu prefiro ir lá e tomar esse território para mim e garantir a minha própria segurança. Já a mídia americana, vários políticos e até o ex-embaixador americano da Rússia ridiculariza os argumentos da Rússia e fala, não tem nada a ver isso aí que você está falando, não tem ameaça nenhuma, vocês só querem tomar o país dos outros na marra e ficam inventando história aí, e o seu Vladimir Putin fala, então beleza, né? A bem da verdade é que a gente não tem como saber exatamente o que se passa na cabeça do homem, se o motivo é que ele quer só recuperar o território que era da Rússia antes, ou se realmente a preocupação dele é a segurança, ou se é as duas coisas, né? Pode ser muito bem as duas coisas ao mesmo tempo. Já o presidente Joe Biden dos Estados Unidos tem adotado um tom mais ameno nos seus discursos do que a mídia e os outros políticos americanos. Em pronunciamento oficial ontem, ele praticamente implorou que os americanos que estejam na Ucrânia se retirem em até 48 horas, porque segundo ele, o ataque da Rússia é iminente e ele não vai mandar soldados para resgatar americanos que estejam envolvidos no conflito, porque segundo ele, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a partir do momento que a gente tiver um soldado americano atirando num soldado russo, isso pode ser o começo da Terceira Guerra Mundial e que ele quer evitar isso a qualquer custo. American citizens should leave now.
ele vai continuar apoiando a Ucrânia, porém quer evitar ao máximo a situação onde ele tenha que entrar num conflito direto dos Estados Unidos com a Rússia, porque isso, segundo ele, desencadearia a Terceira Guerra Mundial. E aí vocês sempre me perguntam, ô Alex, e o Brasil aqui como que é afetado com tudo isso daí? Bom, num primeiro momento, né, a primeira coisa que acontece numa situação dessa é o pânico do mercado financeiro mundial. Então as bolsas caem, o dólar sobe, o pânico generalizado que a gente já viu em várias situações desse tipo. Além disso, a principal sanção econômica que os Estados Unidos está prometendo é retirar a Rússia do sistema de pagamentos internacionais. O que isso significa? Que a Rússia, como grande exportadora de petróleo, teria muita dificuldade para exportar os seus produtos porque não tem como receber o dinheiro. Então vocês podem esperar gasolina mais cara aí também. Um fato interessante sobre essa sanção que os Estados Unidos está prometendo é que a Rússia e a China já declararam que estão trabalhando num sistema de pagamentos internacional alternativo ao sistema vigente hoje. Então essa sanção americana pode ser um tiro saindo pela culatra aí para os Estados Unidos no médio prazo. Então a moral da história é a seguinte, pessoal, o Putin está dizendo, vocês estão nos desrespeitando e mentindo para nós há anos aqui, colocando a nossa segurança em risco e não escutam os nossos argumentos. Já os Estados Unidos estão falando isso aí é tudo besteira, os russos só querem invadir os territórios dos outros e estão tentando arrumar desculpa. Quem você acha que está certo, pessoal, nessa história? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser entender todas as razões históricas por trás desse conflito, clica aqui nesse vídeo onde eu expliquei tudo tintim por tintim. Se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!